Oi, gente, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para uma live, para um debate. Hoje iremos conversar com Regis Ferreira, que é o coordenador do coletivo estadual do LGBT, como também vamos conversar com Héuria. Héuria é a presidenta da AMAS, LGBT aqui em Palmares. Eu me chamo Rita Nascimento, sou professora e semanalmente estamos aqui fazendo um grande debate. Entrou agora a Edilene Silva, boa noite, Juscelia, professora Juscelia, Ricardo José, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é um espaço onde todos e todas podem falar um pouco, da sua instituição, da sua organização. Oi, Bruno. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai iniciarmos, esse debate falando com Regis Ferreira e Héuria para abrir nosso debate. Alex, boa noite, Alex, também um grande companheiro de luta. Daqui a pouquinho a gente vai chamar Regis Ferreira e Héuria para conversar um pouco, sobre a luta, do LGBT, tanto no estado como no município. Então, eu vou chamar, convidando meus amigos para a gente iniciar. Aqui aguardando, já mandei o convite para iniciarmos essa conversa com Héuria e Regis Ferreira. Eles são das organizações, Regis é do coletivo estadual. E olá! Boa noite! Oi, Oi, boa noite! boa noite. Tudo bom, gente? Bom, Ricardo. Tudo sim, tudo bem. Que alegria enorme, viu? Da gente poder hoje conversar, sobre a luta, a causa, dessa organização LGBT, tanto no estado como no município. E eu fico muito feliz de tê-la e tê-lo aqui, nesse bate-papo. Eu digo que esse espaço é um espaço onde a gente pode conversar, um pouco sobre tantas coisas nessa conjuntura atual que estamos vivendo, Então, eu me apresentei, eu sou Rita Nascimento, sou professora de escola pública, que eu tenho tanto orgulho, e hoje eu estou na UPE, na Universidade de Pernambuco, na parte administrativa, na área administrativa. Então, a gente vai fazer em 3 blocos o nosso formato da live, Vocês vão se apresentarem, expor, toda a organização e a gente vai conversando e fluindo nossas conversas para que as pessoas possam também perguntar, para poder acontecer. Olha, Héuria, baixa um pouco a tua câmera, tá? Para poder ver agora. Para ver. Isso, massa. Pronto. Bruno deu aí uma dica. Obrigada, Bruno. Agora, eu acho que tem que dar uma ajeitada boa aí para a gente se organizar. A gente fez um esquema aqui que ficou bom. Só que na Foi, transmissão não tá legal. E a gente agora achou uma posição boa aqui. tá, Aí, ela dá um jeitinho pra gente. certo. Tá, João. Enquanto isso, a gente vai vendo quem vai entrando. Kiara Santos, que é uma companheira também. Boa noite, Kiara. Carla Caminha, que são companheiras da UBM, da União Brasileira de Mulheres. Edilene Silva.
Line, que é aqui da comunidade. Vejam que tem bastante, né, gente? Bela Gomes, boa noite, Tem né? Bruno também, que é de Palmares, mas está em Recife já há um bom tempo. Eu vi aí Bruno também. Isso, falei em Bruno logo no início. Ele foi um dos primeiros para entrar na live e a gente conversar. Eu digo que a live, né? E nesse momento que estamos vivendo, é um momento assim essencial, né? Essencial para a gente discutir. Olha aí, minha amiga, olha aí, vamos lá. Aquila Jabu, Eita, Antônio, Zabu, minha amiga, Alex, Vitor Lima, isso mesmo. Eu é uma acho galera. que esse momento é um momento, digo assim, fundamental e pertinente, né, da gente fazer essa discussão. A gente vem cada vez mais evidenciando, né, o crescimento das organizações LGBT, né? Então, é maravilhoso a gente conversar com pessoas, né, que estão na luta, que defendem, né, e que realmente quer esse mundo possível de igualdade, né? Eu acho que a igualdade de direitos, né, dos direitos humanos, ele tem que estar adequado para todos e todas. Então, olha aí, muito bem, olha, lindíssima, lindíssima como sempre, com esses cabelos maravilhosos. Eu digo a ela que eu queria ter um cabelo desse, porque é maravilhoso o cabelo dela. Então, gente, boa noite novamente, né? Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, para a gente fazer essa grande conversa, debatermos nosso município e também a organização e todo o movimento que vocês fazem. Então, fiquem à vontade. Quem vai se apresentar primeiro? Bom, boa noite a todos e a todas presentes. Me chamo Helder Lima, sou a presidente da AMAS LGBT, né, que fica situada na cidade dos Palmares, aqui na Mata Sul do estado de Pernambuco. Também faço parte de duas coordenadorias, que é a coordenadoria da AMOTRANS, que é o Movimento de Trans e Travesti do estado de Pernambuco, e também Sim, sou coordenadora da rede LGBT do estado de Pernambuco, né, do interior do estado de sim, Pernambuco, que vem conseguindo espaço, né, espaço no movimento LGBT, nas políticas voltadas ao LGBT, em pró dos LGBTs que são do interior, né, que é uma briga que tanto a AMAS como a rede tem, de trazer essas políticas públicas voltadas para o interior, porque geralmente as políticas públicas voltadas aos LGBTs ficam mais na capital, né, fica mais verdade. qualificada e não chega a determinados cantos de Pernambuco, tipo em Petrolina, né? Aqui em Palmares, em É Nazaré da Mata. verdade. Por É quê? Porque verdade. é muito da metropolitana. E a gente teve a necessidade de fazer esses movimentos. A rede, vou falar um pouquinho da rede antes de tudo, é uma aglomeração, né? O nome já diz, é uma rede, é uma aglomeração de movimentos que fica localizado no interior do Pernambuco. Certo. Que a Antes AMAS, de tu começar a falar, Hélia, só um minuto. Antes de você começar a falar, deixa a Regi também se apresentar, porque aí você inicia a parte da rede e depois Regis, pode ser assim? E Regis vai falar do coletivo, pode ser? para finalizar, também Sem te faço parte. interromper, sem te interromper, interrompendo. Então, tu fala, assim, deixa a Regis se apresentar e depois volta para você. Pode ser assim? Finalizar, eu Tá, também Jó. faço parte do Conselho Municipal da Mulher dos Palmares, né? Conselho da Mulher Isso, do Municipal. conselho. Maravilha, maravilhoso. Então, boa Fechou. noite. Boa noite a todos, a todas, a todos presentes. Eu sou Regis Ferreira,
ultimamente eu estou como coordenador do coletivo LGBT Sem Terra, no estado de Pernambuco, mas sou professor também da rede, né? Sou pedagogo e sou humano, né? Tenho um trabalho desenvolvido sobre a humanidade de combate a essas normalizações que vêm acontecendo. E como o Helder estava falando, né, a gente faz parte também dessa rede de LGBT dos interiores. Maravilha. E aí, esse processo com a AMAS dentro dessa construção aqui na Mata Sul. Exatamente. Massa. Veja só como é importante, né? A gente saber que as pessoas aqui de Palmares estão ligadas à rede na região e também no estado de Pernambuco. Isso é maravilhoso. Muito bom, parabéns. Pode continuar, Helder. A AMAS, ela foi fundada em 2015, né? Sei. Teve uma fundação em 2015 aqui na cidade dos Palmares, né? Eu era vice na época eu era vice, fui convidada para ser vice. E em 2018 teve a renovação da diretoria, que me coube a ser agora a presidenta da AMAS. E Entendeu? o que A AMAS, significa AMAS? Para quem está escutando, para quem está nos escutando, o que significa a sigla AMAS? AMAS quer dizer Associação Mata Sul de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Mas. E agora tem a letra QI+, né? Que entra os queer, os intersexuais e os mais. Porque hoje em dia há necessidade de colocar todos os segmentos para que as políticas públicas sejam contempladas, entendeu? Porque antigamente o movimento, a gente conhecia que os mais velhos, a gente ainda ouve dos mais velhos assim, meu tempo só era LGS, né? Era. GLS. Isso. Gays, lésbicas e simpatizantes. Isso. A construtura política, isso não fortalecia, não cabia a todos, e as travestis, as transexuais, os bissexuais, os queens, né, os pansexuais, os intersexuais, né, que antigamente era conhecido como hermafroditas, que hoje não se usa esse termo hermafrodita. Não se usa mais. Intersexuais, né? Para os não binários. Então, a necessidade de abranger mais a letrinha, que hoje virou uma sopa, né? Uma sopinha de letrinha, que é tão importante ser divulgado para que ninguém deixe de receber os direitos cabíveis na política pública voltada à população LGBT. Né? Que com essa integração, vocês acham que, assim, por exemplo, além de agregar, né? Vocês acham que, assim, diminuiu, por exemplo, o preconceito e a discriminação? Está sendo um pouco mais aceito, né? Mas com toda essa conjuntura política, né? Desse desgoverno, né? Que sempre usou, né? O contra LGBT nas suas campanhas políticas, né? Ele sempre deixou bem claro, ele nunca negou isso, não foi na campanha política dele, né? Que era contra os LGBTs, que a gente ia induzir maldade, ia passar maldade para a sociedade brasileira, que a gente era doença e etc. E hoje a gente luta por construções políticas, a gente luta contra esse desgoverno tão desnecessário, não só para os LGBT, mas para todas as minorias, né, todas as camadas sociais, e como os LGBTs que das minorias são os que mais sofrem preconceito, né? De todas as minorias, os LGBT são os que mais sofrem preconceito hoje em dia. Então, a luta é grande, né? É grande. Temos apoiadores como o movimento feminista, como o movimento negro, né? O movimento rural, porque a gente também cabe ali nesse movimento. A gente também se encontra nesse movimento. Os LGBT estão no movimento rural, estão no movimento negro, indígena, né, feminista. Então, não dá mais para a gente ficar caladas, né? Não tem como. Assim, pegando da pergunta, não é que diminuiu a violência, mas a gente criou uma visibilidade, né? E uma visibilidade que força o sistema a mudar a forma de ver a gente, a forma de nos aceitar, né? E a forma de convivência. Então, assim, não é que a violência diminuiu, mas a visibilidade dessas letras, da mudança de sigla,
dessa sopinha de letra, como ela falou, traz uma visibilidade que o sujeito hétero, cis, normativo, branco, né, que é o perfil hoje do capitalismo, né, homem branco, cis, hétero, né, ele tem que mudar a linguagem e o olhar quando vai se tratar do outro que está à sua forma, né? E assim, só acrescentando dentro dessa parte do desgoverno, a gente está vendo que desde janeiro de 2009, toda a política criada, né, por esse governo, e aqui eu quero registrar o meu fora Bolsonaro, é para marginalizar todas as políticas públicas voltadas para a maioria, né? Vamos aqui deixar claro nessa live, a maioria, porque assim, esse termo minoria, né, que nos é dado, não é uma forma de marginalização do capitalismo, né? E aqui também, para complementar a tua pergunta, que fique claro aqui o seguinte, que no Brasil a gente só é aceito porque a gente aumenta o PIB brasileiro. A gente faz a economia girar nesse país. Então, assim, quando o Supremo Tribunal Federal decide que a gente vai ser agora doador de sangue, sem restrições, o LGBT, o gay, tá lá, não é por amor à causa, não é porque o Brasil está colonizado. Não, é porque os bancos de sangue estão zerados. E sabe que tem uma grande população. Aí vem o termo maioria, e aí, nesse Brasil, a gente está conseguindo as coisas, provando A mais B que a gente existe e que a gente faz parte dessa renda per capita que dá o giro da economia nesse país. É verdade. Inclusive, Carla colocou aqui, né? Que maravilha, parabéns, companheira Rita, por pautar discussões tão ricas e necessárias diante do avanço do fascismo. Hoje, como vocês trazem, né? O fascismo ele está presente em todas as camadas sociais, né? Em todos os espaços. E como fazer, assim, como LGBT, como organização, para desconstruir o fascismo, né, a discriminação, o preconceito, porque eu falava logo no início que está evidente, né, as conquistas, a gente vê que tiveram conquistas, né? LGBT teve conquistas, né? A gente não pode deixar de falar nisso, é como vocês trouxeram aí. A visibilidade hoje está bem, vamos dizer assim, presente. Então, como desconstruir, né? Quais os desafios mesmo assim do LGBT para desconstruir o fascismo, a não visibilidade? Como é que vocês fazem enquanto organização? Ô, Rita, a gente tem que deixar bem claro, né? Que se hoje a gente pode andar na rua, a gente tem a aprovação da criminalização da LGBTfobia, que está no artigo de crimes raciais. Se a gente conquistou isso, a gente tem que agradecer aos nossos antepassados LGBTs que morreram lutando por isso, né? A gente não pode esquecer, porque a gente sabe que em 1977 foi o primeiro movimento LGBT, né, que foi fundado com os gays de São Paulo, né, que não tem visibilidade disso, porque quando se fala que esse é o mês do orgulho LGBT, o dia 28 de julho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que vem de um ato contra os policiais norte-americanos, que foi lá no Stonewall, no bairro Stonewall, que ficou famoso no mundo inteiro, e por isso diz que é o ato do movimento que surgiu, e daí no ano seguinte teve uma caminhada lá, nessa mesma cidade, que é considerada a primeira parada LGBT, né? Que antigamente dizia parada gay, mas hoje não se diz mais parada gay, porque não só tem gay, tem LGBT, em 70, que foi o primeiro ato da parada, como se fosse o protótipo das paradas gay no mundo afora. E sim, aqui no Brasil tivemos atos muito importantes, principalmente
no ano de 1969 a 70, que foi com a ditadura, né? Quantos LGBTs não morreram por conta da ditadura? Então, a gente conquistou com muita força e suor dos movimentos, a gente tem que deixar bem claro que não foi, como o Regis saltou, não foi nenhum Senado, privilégio, Senado dizendo assim, as gays é bonitinha, vamos dar isso a elas. Não, foi muita luta dos movimentos sociais LGBTs, né? E hoje, aquela menina pode andar maquiada, aquele gay pode dizer aos pais, eu sou gay, me respeite, me ame como eu sou. E os pais hoje em dia têm a aceitação, né, de respeitar. Luta com muita conquista dos movimentos, né? Que começou lá atrás, até hoje o GGB é o movimento anuante, da Bahia, né, que é o Grupo Gay da Bahia, que é o movimento LGBT mais antigo e atuante. Desde 80. E assim, eu vejo também que nos governos de Lula e Dilma, eu vejo que tinha até também assim, um ministério, né, nessa área da LGBT, das mulheres, né? E isso também é um avanço, porque politicamente evidenciou a política pública para LGBT, né? A gente trazendo assim um pouco assim para a Regis, né? Sobre a educação, Regis. Como é que, assim, porque a educação ela é a porta de entrada, é a chave de tudo, é onde se reproduz, né? Se reproduz o preconceito, a discriminação. Você, como professor e pedagogo que tem essa experiência, sei que você conhece, né? Várias escolas, trabalhou em várias escolas. Como é que, assim, hoje, nesse momento atual, nessa conjuntura atual, você está vendo essa questão das pautas LGBT nas escolas? Então, assim, voltando um pouco também a outra pergunta, complementando a fala de Helder, o combate do fascismo é justamente na luta, né? Pautando. Daí, para construir política pública. Por exemplo, hoje Pernambuco foi o primeiro estado no Brasil a ter políticas públicas voltadas para o LGBT. Mas não foi porque o Eduardo Campos achou bonitinho a gente, como o Hera colocou, não. A gente foi para a rua, né, gritou e parou aquele monte de gente, de humanos, na porta do palácio lá do governador e disse, acabou a brincadeira, a gente está aqui vivendo a pulso e a gente quer dignidade. Não é? Então, aí a forma que a gente faz combater o fascismo é na luta, é na rua mesmo, é cara a cara. E na educação também não é diferente, né? Ressaltar assim, que a gente vê, sim, um preconceito, né? Grande, nítido, não é? Velado, por muitas vezes assim, que é brincadeira, não tive essa intencionalidade. Né? Por exemplo, o Estado de Pernambuco tem um formulário lá no site da Secretaria, onde a menina, o menino trans, né, quer botar o nome social no CIEP, que é o Sistema de Avaliação Nosso Estado de Pernambuco. Ele vai lá, se ele for de maior, preenche, assina e entrega na Secretaria. Se for de menor, os pais têm que assinar. Mas quantos gestores hoje divulgam isso? Quantos gestores chegam para um menino ou a menina trans e dizem assim, tem esse direito aqui, que é seu, que lhe assiste, essa política aqui. Então, você quer usar? Não. Então, eu estou lá, linda, Maria, e os gestores, os professores continuam me chamando de João, porque na minha identidade não tem Maria. Ou por questão religiosa. Por questão religiosa. Pois é, eu acho que também essa questão de gestores, né, se a gente for falar da política educacional, a gente vê que tem setores muito conservadores, né? E setores intolerantes, que muitas vezes até tem discussões, né, capacitações, mas faz de conta que não escutou e não coloca em prática, né? Então, é uma coisa muito que a gente tem que começar com muitas mãos fazer essa reconstrução. Porque a educação, como diz Paulo Freire, ele tem que ter amorosidade, tem que ter sensibilidade no processo. E tem pessoas que não compreendem esse processo.
Então, é a partir da sensibilidade, né, dessa conversa, desse diálogo, né? Porque quando vem para os gestores, muitas vezes, não vem da forma que a gente trata, no caso, dentro dos movimentos, né? É Não, e diferente. assim, Rita, eu vou até mais longe dentro do processo educacional. Por exemplo, assim, a AMAS, nesses 5 anos, e o coletivo também, que faz 5 anos, o Coletivo Sem Terra, a gente percebe muito esse processo de marginalização do sujeito no espaço educacional. É um corpo que não existe, né? E a escola, por mais ferramentas, o Estado de Pernambuco, sem querer aqui fazer exaltação à gestão nenhuma, mas deixar claro que a gente tem políticas, né, na educação, no social, na Secretaria da Mulher, e muitos não dão atenção a isso. Por exemplo, dentro da educação, uma coisa que ainda vem chocar é a aula de ciência, né? Que eu e Harold até participou de uma formação que foi bem tratada essa questão. Quando vai tratar lá do corpo, então o professor ainda leva só aquele corpo masculino e feminino e o órgão e os órgãos reprodutor masculino e feminino. E aquele menino trans lá na sala, como é que ele não se sente? E a menina trans, e o professor de ciência, o professor de biologia no ensino médio, ele faz de conta que aquele corpo não existe, né? É um processo realmente de marginalização. Ou seja, quer dizer que eu, enquanto professor de ciência, de biologia, que teve toda uma formação, né? Estou dentro da rede do Estado, que promove várias formações de direitos humanos, eu nunca parei para questionar que hoje, na minha aula, não só cabe mais 2 corpos, que eu tenho outros corpos, né? E por que essa ignorância? Então, é um racismo estrutural. Então, aí vem uma marginalização, uma discriminação estruturada dentro das boas convivências, da moral e dos bons costumes, né? Que a gente sabe que isso Verdade. não existe mais, né? Agora entrou Luciana Siqueira, ela colocou, né, aqui que isso mesmo, devemos debater com os protagonistas que formam a nossa comunidade. É na escola, é na comunidade, não se debate, parece que não está existindo. Então, quando vocês trazem isso, a gente vai passando um filme. Eu mesmo, na minha vida, na minha história, né, mesmo sendo filha de pais separados, mas minha mãe sempre ensinou esse respeito a todas as pessoas. E tinha até um caso, há muitos anos, de Regina que virou Reginaldo, né? Lá em Santo Onofre também tinha, onde eu morava. E a gente tinha essa relação de respeito, né? Tinha essa relação de respeito. Então, isso tem que ser criado de muito cedo, desde pequeno também. Então, é na escola, né, que eu volto a dizer, é na escola a porta de entrada, é na educação, né, é na saúde, porque aí quando também esse sujeito, enquanto professor, né, que a gente também não pode culpabilizar o professor é dessa forma e dessa forma, porque o sujeito ele foi formado para isso, né? Que é justamente o racismo estrutural, o machismo, né? Então, é isso que a gente tem que começar a desconstruir. E o que é que vocês fazem, por exemplo, de atividades, né, para nas escolas? Vocês têm rodas de palestras, de rodas de conversa, desculpe, rodas de conversa. O que é que a organização, tanto da AMAS, que faz aqui em Palmares, na região, e quanto também enquanto coletivo? Quais são as atividades que vocês desenvolvem? Bom, Rita, as atividades que a gente desenvolve as atividades de passar o conhecimento, né? Porque a ignorância, o preconceito vem por conta da ignorância, de você não saber e compreender o outro, né? Isso. Então, a gente está desenvolvendo, infelizmente a pandemia teve que nos retroceder de palestras, né? Em escolas estaduais. A gente estava com uma programação muito boa, né, Regi, que a gente tinha elaborado para o ano todo, de palestras, não só na educação, como na educação, palestras e formações, né? Porque não adianta a gente dar palestra se não tiver formações, né? Tanto de gestores, professores e palestras com os alunos, que a gente viu que a necessidade aqui da região é de passar realmente informação, de ter essas palestras, essas formações, tanto na educação como na saúde,
Né, que Sim. também tem importância a gente ver a falta, a desdenha que faz com a população LGBT na saúde, na educação. Infelizmente, hoje, a gente ainda não pode entrar na parte da educação municipal, né, porque foram construídos e colocaram uma ideia errônea de que os gays, né, vou falar no popular, os gays iam ensinar as criancinhas a ser gay. Né? Ninguém ensina ninguém a ser gay. Já se nasce gay. Né? O que se passa, ou senão ia hipersexualizar as crianças. E era ao contrário. Era para que a criança se identificasse quando estivesse sentindo um abuso, fosse abusada sexualmente, tanto pelo parente como amigos, tanto na escola, que a gente sabe que o índice de abuso infantil é muito grande, né? A formação era para isso. Não era chegar e dizer assim, ô criança, a gente vai mostrar e vai ensinar como é um ato sexual. Não é. É muito diferente você falar de sexualidade para falar de atos sexuais. É tão diferente. Então, a gente ainda não consegue chegar, né? É uma pauta que traz muita polêmica, né? Polêmica, quando se volta a falar de sexualidade nas escolas. E ainda bem que a gente ainda tem uma abertura na parte das escolas estaduais. Então, a gente focou nisso, né, para passar informação, capacitação junto, que tem que ter um apoio junto com a Secretaria do Estado, né, Secretaria da Educação do Estado, que lá tem uma pasta que voltada à educação LGBT, né, que a menina que ela dá as palestras, ela é super, a Dai, ela super entende, ela dá uma palestra que deixa todos os professores, gestores que estavam presentes de boca aberta. Entendeu? Então, é a necessidade que a gente tinha de passar. Infelizmente, com o problema do coronavírus, a gente teve que recuar um pouco, mas que está em processo de andamento. Quando a normalização, que não vai ser mais normal, né? Depois que a pandemia acabar, o mundo não vai ser mais normal. É o pós-normal, né? É o pós-normal, né? A gente tem de fazer formações, tanto com gestores e professores, informações, a gente fazia capacitação, inclusive a gente participou de uns eventos em Petrolina, a AMAS participou, foi uma semana de debate, construção de políticas públicas, inclusive a gente participou de 10 escolas lá de Petrolina, foi muito proveitoso, a gente tirou foto, foi muito, muito gratificante. Os alunos super atenados, porque assim, os alunos de hoje têm uma cabeça mais aberta, né? Verdade. Eles são mais curiosos, eles querem entender, compreender o que é o outro. Então, as salas elas totalmente lotadas, né? Claro que a gente também via que aí, em algumas escolas o gestor que filmava, querendo intimidar a gente, como se a gente fosse passar coisas que não cabia no ensino curricular, entendeu? Mas quando a gente terminava todas as formações, quando a gente terminava todas as palestras nas escolas, a gente recebia elogios, porque eles viam que não era nada do que era construído, de que a gente ia formar gays, formar LGBT, a gente não ia formar, a gente ia passar conhecimento. Então era isso que a gente estava para trazer aqui para o nosso município, a nossa realidade, né? João Sobrinho está perguntando aqui, o que o secretário de Educação do município fala disso? Então, antes de responder essa pergunta, a gente também tem que ver que a AMAS, dentro desses 5 anos, ela vem construindo o que está dando acesso a ela. Porque, assim, a gente tem escolas do Estado, mas que só chamaram a AMAS quando precisou resolver qualquer outro problema relacionado a LGBT. E que o mais interessante não foi nem os gestores e professores, foi o próprio menina que sofreu agressão. Então, assim, o envolvimento hoje, o trabalho da AMAS é mais um combate, é um trabalho de combate e de resistência dentro do município de Palmares. E não só dentro de Palmares, outros movimentos LGBT, como a gente tem acesso, a gente fica preso ao debate na escola, porque parece que a gente vai formar gays, lésbicas, né? Muitas restrições. É muita restrição à educação trans para a gente. E aí, isso é notório, isso não é Regis que está inventando.
A prova disso é que a Secretaria de Educação tem um projeto dentro da Gerência de Direitos Humanos que chama Andâncias, onde a Gerência de Direitos Humanos anda pelo estado todo, né, trazendo curta-metragem, documentários sobre a população LGBT, o respeito, o amor ao outro. Só que a Andância só pode sair da Secretaria de Educação do Estado para ir para um município, a escola lá do Estado, se os gestores solicitar. Então, quando a gente olha os anos que uma Andância tem, quanto uma Andância andou por esse estado, é pouquíssimo. E eu, que sou da educação, fico atrás desses dados e eu fico assustado. Então, quando a DAI, que é da Gerência de Direitos Humanos, veio fazer uma palestra aqui na Mata Sul, na gerência regional, muitos gestores ficaram escandalizados porque não sabia da Andâncias. Então, para onde foram os cartazes da Andâncias? Para onde foi as informações? Só estadual. Só estadual. Então, assim, a ação da AMAS, para a AMA fazer as ações, ela precisa ser chamada, porque se a gente for bater na porta, é como se a gente estivesse também agredindo. E sobre a Secretaria de Educação do município, a gente já tentou ocupar alguns espaços, como o Conselho de Educação. Eu já, enquanto AMAS, enquanto MST, também já fui no CONDECA, né, criei uma pauta sobre a questão da marginalização dos corpos de crianças LGBTs, porque, por incrível que pareça, o município, não só o município de Palmares, mas dando ênfase aqui, ignora algumas situações, não é, de criança, porque é aquela coisa, 7, 8, 9, 10, 12 anos, a mãe é evangélica, então a mãe mete o cacete no menino, a menina, e essa agressão é ignorada. Aí eu levei essa pauta, né, a pessoa da Rose com os demais conselheiros foram muito atenciosos, escutaram, falaram também de alguns debates, seminários que estão participando, que tem uma preocupação, mas na educação a gente ainda não teve acesso, não é? Também eu quero deixar registrado aqui também, porque a gente não procurou para não se mostrar como agressivos, mas também não procuraram a gente. Pois é, a gente vive na contramão, né, das políticas, porque assim é meio que contraditório, né? Há um avanço, não há um avanço nas políticas públicas, mas a gente não tem acesso. Eu digo a gente porque a gente, independente de qualquer coisa, nós estamos incluídos também nessa causa, nessa luta, nas bandeiras, porque são defesa dos direitos humanos, né? Então, não dá para a gente pensar no miudinho, na nossa caixinha, né? Não é comigo, não está acontecendo comigo. Por isso que a gente tem que trazer mais debates sobre isso, né? Porque, na verdade, há contradições, há desafios. Que contradições são essas, né? A gente pensar por que, né, existe isso. Foi do nada, né? Existe uma história por trás disso. Por quê? Né? Então, é preciso que a gente possa também combater, né, a questão da homofobia. Eu lembro que às vezes tantas propagandas, tantas falas, eu defendo, mas na prática a gente não vê realmente surgir, né, pessoas que debatam, que façam e que aconteça. E principalmente, assim, ao meu ver, ao meu olhar, a gente precisa também, né, isso é o meu comentário, minha opinião, de que precisa, né, pessoas LGBTs estar na Câmara de Vereadores, que a gente vê pouquíssimo como as mulheres, né? Nós somos a maioria, vamos dizer assim, e a gente não vê 10% nas câmaras de vereadores, vereadoras, no Senado. Então, como desconstruir, né? Como fazer com que essas contradições, porque a política pública ela só acontece se houver também política onde os governantes tragam as pautas. Não adianta o movimento pelo movimento. A gente vê o que é que acontece movimento pelo movimento e falar só entre a gente, né? Eu também sou do movimento de mulheres. Se a gente não sai, se a gente não amplia, se a gente não discute com Maria, que está lá
lá no engenho, que falta água, que falta saneamento, né? Como fazer, como levar para essas pessoas, né, essa discussão LGBT de que a gente tem que defender, né? Então, assim, eu acho que é importante, né? Eu fico assim muito orgulhosa de ter a Amas aqui em Palmares, né? Eu vi que Luciana, quando ela era de Direitos Humanos, ela também colaborou com o Harry. Ela disse que tem muito orgulho disso, porque foi criado o conselho. E a gente vê pessoas, então a gente tem também se juntar com essas pessoas que também lutem, que também estejam, porque a gente vê muito assim, para lutar a favor do LGBT precisa ser. Não, é feito você não é negra, mas se você combate o racismo, você está na luta, né? Claro, tem um lugar de fala, né? Que aí é outro contexto, mas quando você fala na defesa dos direitos humanos, de que as pessoas do LGBT precisa mesmo, né, das políticas públicas de saúde, né, de assistência na educação, do acompanhamento, né? Então, assim, partindo para essa questão da saúde, Regi mandou um material muito bom, eu estava lendo, Regi, e eu vi que existe um centro, né? Um centro de saúde integral aqui em Pernambuco, que é referência. Vocês podiam falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente que não sabe. Eu, inclusive, eu não sabia que existia um centro de saúde integral aqui no estado de Pernambuco para LGBT. Explica aí, Resto, que você que mandou para mim também, eu acho que Helder pode também falar um pouco. É muita coisa que a gente tem que é ignorada, né? A gente tem um centro de atendimento de saúde, a gente tem o SESC também, que é o Centro de Atendimento Combate à Homofobia, né? Que poucos LGBT têm acesso, por mais que a gente divulgue, as coisas parecem chegar na metade do caminho e para ali, o povo bota debaixo dos panos. Então, assim, a gente é um dos primeiros estados a lutar pelo atendimento humanizado dentro da rede de saúde, a população LGBT, a população trans, né? Recife, Camaragibe tem 2 ambulatórios de atendimento a pessoas trans, homens e mulheres, né? Combate. Aqui em Palmares já se criou uma discussão. Então, muitas vezes, né, o LGBT ele adoece, ele quer fazer a modificação no seu corpo e ele diz, eu vou para onde? Eu vou no postinho, aí o postinho já ignora, já não tem não, aqui não. E não dá encaminhamento igual outros procedimentos, com o urologista, com o psicólogo, com o clínico. E isso é de uma agressividade extrema, porque assim, é uma coisa que eu sempre questiono, em uma das pautas aqui na saúde eu questionei, eu e a Helder, enquanto AMAS, enquanto coletivo, por que no cadastro dos agentes de saúde só entra idosos e hipertensos diabéticos? Não entra a população LGBT. Porque quantas mulheres lésbicas, né, como a gente costuma chamar, caminhoneiras, aquelas mais masculinizadas, sofrem de câncer de útero? Porque não vão fazer o ginecológico, porque elas não querem ser tocadas. Muitas são virgens, nunca foram tocadas. E, assim, tem processo humanizador para esses exames, mas só que quando ela chega lá no postinho, ela, o que eu puder fazer para agredir esse corpo. Então, se você chegar hoje na Secretaria de Saúde, saber quantas mulheres lésbicas, né, em qualquer município aí, existente no mapeamento do postinho da sua área, juntando, não tem. Quantas mulheres trans, homens trans, lá na minha unidade do PSF, usam hormônio e faz tratamento em Recife? Não tem esses dados. E esses dados são marginalizados. É como esse sujeito, ele está agredindo o corpo dele, leva logo o nome de agressão. Então, ele realmente mesmo para fazer o tratamento dela, ela tem que sair de Palmares.
né? A gente tem Então, a a falta de UDESC, acessibilidade, a falta de acessibilidade à saúde é um absurdo, né? E antes de vocês, porque assim, eu como ainda estou muito ainda pegando aqui a coisa da live, aí a gente perguntando, a gente falando, é vocês conversando, e ainda estou entrando nessa vibe. Então, Ráclia, né, está dizendo assim, precisamos ocupar espaço público de poder legislativo e demais segmentos. Precisamos agir, não vamos esperar, né, por melhorias. Só um minuto aqui, peraí. a meta da AMAS esse ano era justamente a gente ocupar os conselhos, né, Helder? Os espaços, provocar mesmo a discussão, né, tanto na educação como na saúde, né, que são papéis fundamental para o social hoje em dia, para o ser humano hoje em dia, que é educação, saúde, né, no lazer. A gente vê que, como o Regis mesmo falou, a gente vê que as demandas que tem já construída, que já tem decreto, que já são construídas, eles As não leis, chegam, né? eles não chegam a determinados lugares. E Eles abafam o caso, eles não procuram, eles dizem que não sabem, às vezes eles fazem, como a gente vê a Kátia cega, né? Faz que não está entendendo a coisa. Então, aquele LGBT que vai procurar acaba desistindo. E, em muitos casos, os LGBT não sabem que existe. Isso é lamentável, né? É lamentável, porque assim a gente viver, né, com a população de LGBT, porque se a gente for fazer um raio-x hoje em Palmares, vocês têm esse raio-x? Vocês têm, assim, por exemplo, quantas famílias, quantas pessoas temos aqui em Palmares LGBT? Não, exatamente, a gente não tem ainda o levantamento, não. A gente está providenciando esse levantamento, porém, tem muitos casos que não querem fazer, né? Não querem, porque ainda, perante a sociedade que é tão discriminatória, prefere ficar no armário, né? Era Não pelo... interessante, né? Eu acho que, por exemplo, a universidade, a UPE, né, tem um setor que pode ajudar, né? Eu acho que era uma coisa que a gente podia estar construindo, discutindo, né? Porque essa questão da pesquisa, né? Projeto de extensão, seria interessante, Regis e Héuria, fazer um planejamento para trazer a universidade também, porque eu acho que a universidade tem muito interesse sobre isso, sabe? Isso aqui é uma sugestão, claro, mas aí não, vocês... está como pauta Isso, da AMAS ocupar as universidades aqui existentes. E a gente trouxe no debate, né, da AMAS muito forte o curso de serviço social da UPE, né, que eu quero deixar registrado aqui, que é um curso burguês, pelo horário, é um curso burguês para a burguesia, porque não atende a população do campo, não atende a população trans, porque só tem de manhã. Então, estamos a sugestão para a UPE, mudar esse horário para o curso. deixa Né? eu te explicar, eu vou te explicar, não é justificando, mas na UPE, hoje não existe o vestibular tradicional. Então, claro que tem, eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ter cursos, né? Inclusive, já foi discutido isso aqui na Universidade da FamaSul, tem cursos à noite, né? Então, isso aí vai acontecer essa discussão no colegiado, inclusive a professora Dora, ela tem pretensão de fazer cursos à noite aqui, isso aí já está em pauta, sabe, Regina? E também a maioria dos jovens que vai para a universidade pela manhã à tarde são que saem do ensino médio, que fazem o Enem, né? Vamos dizer assim, para pessoas mais jovens, né? Vamos dizer assim, os adolescentes que estão terminando o ensino médio. Mas eu acho interessante essa proposta e já vem sendo discutido. E, inclusive, agora, né, nós temos a administração, que também pode ser que funcione à noite. Então, eu acho que essa proposta, ela não está, vamos dizer assim, isenta de acontecer.
isso vai ser discutido, porque perpassa por toda essa questão do colegiado, do governo, como é que vai ser, até porque a nossa universidade aqui, ela é novinha, ela está ainda se construindo. A gente funcionava na FamaSul, hoje a gente tem um prédio, né? O E não nosso é ainda um debate prédio enquanto novo. mães, o nosso debate enquanto homem, enquanto coletivo, é justamente construir essa linha de raciocínio e pensamento. Porque, assim, por Claro, mais que você diga que, assim, para o jovem que está saindo do ensino médio, Fia, mas, assim, vou falar, Fia, assim, desculpa, assim, só numa linguagem bem popular mesmo, bem gay, os jovens gays periféricos dessa cidade, sabe qual é a faculdade que ele faz? Comércio dos Palmares. Sabe? É assinar a carteira no supermercado, em farmácia, em loja de sapato. Sabe por quê? Porque eles têm que comer, filha. A mãe diz assim, ó, terminou o ensino médio, trabalhar. Trabalhar. mas a gente, E assim, a gente tá, vê só que trazendo realmente a... é isso mesmo, né? A gente Então, vê que assim, é uma realidade dura, se mas a assim, gente, é isso que eu quero mostrar, que há se uma a gente possibilidade. traz Então, o se há uma debate, possibilidade, a gente tem que lutar por essa possibilidade, não querer interromper. É o que você traz aí. A gente sabe que a realidade é essa, mas eu acho que tem possibilidade, porque quando a universidade ela foi interiorizada, né, foi pensada para essas pessoas. Quando o Lula interiorizou juntamente, e aqui houve uma discussão na época com o Dom Genival, né, que era um bispo daqui, foi discutido isso para que a universidade ela fosse para todos e todas. Então, eu mas, acho que Rita, isso é importante trazer, né? Que deixa eu eu acho só que você acrescentar traz isso muito bem. Deixa eu acrescentar um dado só para você entender esse debate, que assim, não é só o PE, é o contexto Claro, histórico nosso da região. Por exemplo, quantas mulheres trans, travestis, né, que só tem horário para sair, né, porque você não encontra um corpo trans travestis qualquer horário do dia, né, Helder? A Helder é verdade. melhor do que sabe disso. Então, quantos travestis aqui na nossa região da Mata Sul deixa de estudar, deixa de se alfabetizar, porque só tem EJA à noite. E É, à noite, no horário que E muitas fazem programa, né, para sobreviver. E é o horário que elas estão então, trabalhando. isso é uma forma da sociedade marginalizar o trabalho da pessoa trans travesti, dizer que aquilo sim, ali é impuro, é errado, né? Porque o claro é bom, a luz é Deus, o escuro é o demônio. Então, assim, não é só as universidades, não é só o PE. Eu trouxe a UPE porque a gente está com você, mas é para a gente entender o sistema da claro, necropolítica, da política da morte, que todo tempo o Bolsonaro está enfatizando. E tem gestores municipais que estão se apoiando nele. Então, é assim, verdade. eu trago a educação da EJA, que é negada à população trans, porque esse corpo é todo tempo marginalizado. Nunca eu vi se pensar ter uma EJA à tarde. E tem, pelo Estado. Né? No campo onde eu trabalho com a educação de jovens e adultos no campo à tarde. Né? E aí foi também uma luta de resistências para a gente querer essas turmas à tarde e a gente dá muita assistência. Né? Aquela população também que não ia conseguir estar à noite. Mas no Verdade. município tem EJA para o trans à tarde, para o menino, para a menina trans. Não é? Não tem. E aí isso Até é porque notório. a EJA é a partir dos 15 anos, não é isso? 15, 16 anos, não é isso? Não é Isso. verdade? Só que a partir dos 15 anos. E é justamente aonde a menina trans, travesti, ela consegue criar força e dizer para a mãe: olha, eu vou me vestir de mulher, porque eu não mais me aceito como Regis, agora eu vou ser Roberta, Gina. E a mãe faz o quê? A família faz o quê? Então pega suas coisas e vai embora. E para onde essa menina vai? Para a rua. E essa menina desde cedo começa a trabalhar Verdade. dentro da prostituição, que é marginalizado esse trabalho, né? E aí não tem essa educação. E agora, desde janeiro de 2019, a SECADI, a Secretaria de Educação, que dá atendimento às minorias dentro do MEC, cuida, né? Eu faço uma pesquisa dentro da EJA, e eu venho, assim, a gente vem estudando no meu grupo de pesquisa, a gente vem
sofrendo com verba. Então, os municípios não, desculpa, os estados que têm políticas públicas, que é o caso de Pernambuco, para a EJA, quando não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro. Então, como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou atender a população trans? Tá entendendo, Rita? Então hoje a AMAS ela está em 2 conselhos, é isso? O da mulher. Não, só em um, só está no Conselho da Mulher. Só está no Conselho da Mulher. E vocês têm puxado essa discussão para estar em outros assentos, não é isso? Tem outros conselhos que é necessário, tanto na saúde como na educação, né? Já que a gente está. A gente também tem o conselho dos idosos, porque a gente também tem LGBT idosos, tá? A gente não pode, né? Não pode tirar essa demanda também. A gente tem a provocação do conflito social, de provocar travando mesmo. um pouquinho. Travou um pouquinho, viu? Travou, eu não escutei. Travou um pouco. A gente está no contexto. Mas está no contexto de provocação mesmo, de provocar conselhos, de provocar os políticos, os gestores, de provocar o comércio também, com a comunidade de pessoas, né? Entendeu, Rita? Está escutando? Pronto. A Ruth falou aqui, devemos lembrar, boa noite, Ruth, que deve haver a procura para o governo disponibilizar o serviço. Pelo que eu entendi, assim, devemos lembrar que deve haver a procura. Eu acho que falando sobre a questão da EJA. Entendeu? Ruth falou aqui, eu acho que Ruth é da educação. Então, mas deve aí... lembrar que deve haver a procura, ela colocou, para disponibilizar o serviço de EJA à tarde. Mas aí é o grande, a cereja do bolo. É a negação. É a negação. O município não está preocupado. E quando a gente chega para puxar pauta, a gente é visto. Eita, agora o bicho vai pegar. Eu lembro que a gente foi numa escola do Estado. Não sei lidar com essa demanda. Não sei. A gente foi numa escola do Estado, não foi? Era para falar de uma situação que aconteceu lá na China. E aí o pessoal da gestão ficou morrendo de medo da gente, achando que a gente ia. E quando a gente vai conversando, eles veem que a gente está querendo humanizar o processo, a gente está querendo colher. Então, assim, isso aí que Ruth falou, Ruth, muito bem colocado, tem que apresentar demanda. Mas o que é que o município, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social está fazendo para acolher essa demanda? Será que é só os movimentos sociais que têm que levar essa demanda? É isso não que é? eu Será eu que a gente é tão... A gente Sabe, é tão invisível que ninguém consegue perceber. Gente, gay hoje, gay, lésbica, travesti, tá igual farinha, é muito. Tá vendendo banana na feira, fiado. Dá para perceber que a população de Palmares mudou. verdade. A realidade mudou, é diferente. A gente tá com uma geração de jovens aí. E não quer mais saber do armário, que o armário é pequeno. Então, será que precisa de demanda melhor do que essa? Onde é que esse povo está? Que esse povo não chega na sala de aula? Será que eu tenho que procurar para atender? Um exemplo, focando da saúde. Que a gente sabe que o homem heterocisgênero, ele tem preconceito de procurar um médico. Mas não é debatido sem ele procurar um médico, como atender o homem, a saúde do homem. Sabe, então, por que assim, deve ter a educação dos LGBTs? Tem Outubro Rosa, sem demanda. Que tenta mapear o número de mulheres com câncer de mama e outras doenças, porque não se tem dentro da saúde o mês LGBT de cuidados. Na educação, não é? Na ficha até ignora quando vai lá para gênero, que diz assim, não, eu não sou homem nem mulher, sou não binário. Aí olha para a cara da gente e o secretário diz, você tem que ser homem ou mulher, porque nesse mundo só tem homem e mulher. Oi? Entendeu, Ruth? Assim, os demais que tá ela colocou aqui, eu acho que ela trabalha na secretaria, né? Mas assim, o que eu percebo, gente, né? E eu acho que falta só 25 segundos
Acredita? Ixi, A gente vai fazer o seguinte, se vocês quiserem voltar, aí a gente volta, né? Tá faltando 14, então a pena. A gente volta, então, para a discussão, para terminar e se despedir. Pode ser? isso. Pronto. E voltando novamente aqui com Helder e com Regis. Vamos lá. Deixa eu me ver aqui. Ambas. Oi, gente. Oi, Eita! Cadê vocês? embaixo aí. Isso. Ruth disse, vamos lá, o município precisa de mais alunos. Bruna entrou. Então, Apareceu não estou vendo vocês, não. Agora. agora. Ajeita aí. Apareceu? Pra gente. Não vai aparecer, vai ficar Vamos igual. lá. Oi, Iliana, companheira de luta lá de Saloá. Boa noite. Saudade de você, Iliana. A gente tá aqui batendo um papinho, tá mostrando. Ah, Não, vamos Rita, lá. tu pede de novo, tá certo? Que não tá mostrando, não. Eu tô vendo, mas é o move. Vamos lá, gente. É isso. Vamos chamando aqui o pessoal para a gente concluir nossa live, dar continuidade. Tá muito boa a conversa. Eita. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gere, boa noite, meu amigo. João Sobrinho. Aí tá aqui, firme e forte. Essa conversa, ela. Olha, a Ruth entrou novamente. Gere, boa noite, Gere. Apareceu a gente, Rita. Apareceu, vocês estão me É que a gente vendo. não está vendo aqui agora. A gente não tá vendo. Eita, vamos lá. E Ruth falou assim: vamos juntar umas 100 pessoas para ir estudar a EJA. Ela disse que juntasse que vai ter oportunidade. Não, filho, eu não quero ser travesti na rua, não. Eu quero ser travesti no mercado, no comércio de Palmares. Eu quero clínica, eu quero doutor, eu quero advogado, eu quero ser travesti, transexuais, nos grandes poderes da Câmara. A gente, para formar uma coisa sem não. É verdade. Assim. Olha, esse papo você vê, né? Na escola que ela está dizendo, esse papo ele traz muitos assuntos, né? Valdênia, minha afilhada que mora em Recife. Que bom, Valdênia. Seja bem-vinda, querida. Dentro dessa demanda que a gente estava falando, a Ruth fala, a gente sabe o processo institucional que é burocrático, né? A gente aqui também não está querendo aqui marginalizar processo nenhum e nem querer maltratar ninguém. A gente não está querendo condenar a gestão, a gente está trazendo dados históricos, né? Para que a população que está nos assistindo perceba, né? Brinquei dizendo que quantos mais melhor. Entendemos, Ruth, entendemos, não se preocupe. A gente entendeu essa proposta. Ela disse que brincou. Ela disse que brincou, quanto mais, melhor. Tranquilo. E a gente está só reforçando também que a gente entende o processo burocrático, né? Para existir uma turma. Eu que estou na educação, você, Rita, a gente percebe, a gente sabe dessa dificuldade e a gente, assim, não está marginalizando processo nenhum, direção nenhuma aqui na região. A gente só está querendo humanizar o processo
trazendo esses dados históricos, porque, veja, é sério, né? Uma pessoa trans, uma travesti que trabalha à noite, ela não tem estudo, porque não tem horário para ela. Ela está fora de faixa, né? Então, assim, não é só Palmares, é o A Brasil. falta de acesso. É, A educação é grande, né? E assim, se a gente observar a pirâmide, né? A gente vê que as pessoas, os seres humanos LGBT têm tido dificuldade de ter acesso em todos os setores, né? E para desconstruir isso, são décadas e décadas para desconstruir. A gente precisa, desde o início que eu coloco isso, a gente precisa estar com as pessoas que também querem lutar por isso, né? De pessoas que têm essa bandeira, que têm essas pautas. Fácil, mas colocar em prática, né? A gente tem uma Câmara aí de Vereadores, né? Que temos a nossa amiga Paulette, né? Que também pode estar colaborando, pode estar pautando, né? A gente sabe das dificuldades, porque só por ela estar lá há uma dificuldade para ela. A gente também tem que se colocar no lugar dela, eu sempre falo isso, né? A questão da empatia, se colocar no outro. Se eu fosse ela que estivesse lá, quais são as dificuldades? Então, eu acho que a AMAS e o coletivo também pode ajudá-la, né? Nesse sentido de pautar, de trazer um centro, né, de saúde aqui para Palmares, de ter esse olhar de sensibilidade. Porque eu sempre trago essa fala de Paulo Freire, né? Eu acho que a gente precisa, né, educar não é transferir, né, conhecimento, mas é criar possibilidades, né, para que a outra pessoa se emancipe, né? A emancipação, ela não é individual, a emancipação ela é coletiva. Então, tem que ter vários sujeitos e sujeitas que possam agregar essa luta, né? Porque a AMAS sozinha, ela não vai conseguir. A UBM, o MST, qualquer organização que ela tente fazer as coisas só, elas não vão conseguir, porque tem que ter essa construção de muitas mãos, né? Essa coletividade. Então, eu acho que é isso, a gente realmente fica muito feliz e sabe que aqui em Palmares, apesar das dificuldades, mas tem esse coletivo que vai poder ajudar e muito, né? Esse é o olhar que eu tenho e eu acredito, e assim, vocês estão de parabéns, porque é uma coragem, né? É uma coragem imensa, tanto da Réuria como do Regi, de outros companheiros e companheiras que estão na luta e eu venho acompanhando de perto, né? E quando a gente fala dessa visibilidade da AMAS, do coletivo, a gente tem que trazer para o concreto, porque, como dizia Lehner, né, no grande filósofo marxista, ele dizia o seguinte: para você se colocar no concreto, você tem que ter o teórico, né? Um depende do outro, porque também só a teoria não vai transformar o mundo. Você tem que ter os dois. E tem que ter essa linguagem popular de chegar na Maria, no José, na Cícera, onde for, seja na educação, seja no trabalho, seja no comércio. E eu vejo isso, que há um grande esforço de vocês, né? Eu acompanho isso de perto, e que vocês não percam essa esperança, né? A esperança, o esperançar, né? O esperançar de lutar, de sempre acreditar que a causa, que a luta de vocês e da população LGBT vale a pena, né? Então é isso. Eu queria trazer essas questões. Muita gente, viu? Acho que mais de 20, 30 pessoas. Eu acho que quando a gente for olhar, teve muita gente que entrou e saiu, mas parabenizando o trabalho de vocês, né? Também parabenizando a live, também um tema, que é um tema muito amplo, e que a gente pode também depois marcar outros momentos, uma entrevista no blog do Sobrinho, para a gente poder ir debatendo e dando essa visibilidade de que
é esse olhar que a gente precisa ter, né? O Ruth está dizendo, adorei participar, né? Parabenizando. Obrigada, Ruth. Eu acho que é isso. Ela é poetisa, né? A poetisa. A gente precisa acreditar que o mundo pode ser melhor. Então, eu quero deixar vocês com as considerações finais, né? Desse momento tão rico que nós passamos aqui. Rita, primeiramente, a Amas agradece, né? Agradece pelo convite, né? A importância de falar sobre o LGBT, sobre esse debate que é falar sobre o LGBT, né? Que é tão escancarado hoje em dia nas ruas, nas escolas, mas que é necessário falar e ressaltar a importância principalmente do respeito, né? Do respeito que a gente vê que quer desconstruir, né? O que é o respeito? O respeito é você respeitar o próximo, independente se você concorda com as opiniões, as atitudes ou não, né? O respeito acima de tudo. E a Amas agradece muito. A Amas vai provocar, sim, você também, qualquer outra pessoa que tiver o interesse de chegar na Amas. Agradeço a Ruth, né? Interagir com a live, né? Que é de extrema importância. A gente entende que tem que ter demanda para a construção, que a gente sabe também que se não tiver alunos, não funciona. E para ter aluno tem que ter demanda. Mas que tem que ver como chegar a esses alunos. Que demanda é essa que a Secretaria Estadual da Educação quer? Como atingir aquele público-alvo? É verdade, tem que ter uma busca. Público-alvo. Um público que é o público dos LGBTs, principalmente das pessoas trans e travesti, que é um público totalmente marginalizado, que tem uma mínima estrutura social, mínima, que é excluído de tudo, inclusive é excluído da escola, que eles são excluídos, não, expulsos das escolas, que quando uma menina ou um menino trans se assume na escola, no meio escolar, eles são excluídos, eles são expulsos. Expulsos por quê? Porque já são negados o direito de ser quem ela é. Como é que você vai se sentir bem? Estar num ambiente que ninguém lhe nega quem você é, que ninguém lhe respeita. Pela invisibilidade da formação acadêmica dos professores, porque os professores não sabem lidar com esse público, ainda não sabem, que é uma questão que os movimentos, inclusive a AMAS, debatem muito com a parte acadêmica, né? A parte acadêmica, como abordar esses temas. Como esse tema pode ser incluído, um exemplo, na sociologia, na biologia, porque, como o Regi falou, hoje em dia tem vários corpos, não só existe dois tipos de corpos. Hoje existem vários corpos. Existe o corpo da mulher trans e do homem trans, que é totalmente dos corpos cisgêneros, de pessoas cis, de homens e mulheres cis. Então, é uma construção que, com muito debate, com lives, como estamos fazendo agora, com informação, com muita gritaria, eu digo gritaria não baterna, gritaria é provocar, não de baderna, porque Tá de gritaria é de provocar discussões, tanto na Câmara de Vereadores, como na gestão, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na gestão escolar, na gestão de saúde, né, que é tão importante, em todo tipo de gestão. E a gente, como AMAS, para finalizar a minha fala, a gente quer deixar bem claro que a AMA existe e vai existir sempre. Seja comigo, seja com o Regis, seja com qualquer pessoa que venha ou que está com a AMAS. A AMA não vai se calar mais, né? Que a AMAS precisou de uma repaginada para poder cair na batalha mesmo, né? A gente passou por umas dificuldades administrativas, mas graças a Deus tudo ocorreu bem. E hoje a gente tem força de vontade. Verdade, tá travando. Mas tá bom, eu gostei demais, Héuria, viu? Passa aí a palavra para a Regi para se despedir. Um beijo. Daqui a pouco a gente vai ter um compromisso, tá certo? Adorei, amei mesmo. Parabéns ao Dia do Orgulho, né? O mês do orgulho LGBT. Um beijo, Rita. Tchau. Então, eu quero... Tchau. Tá escutando, Rita? Regi, vem mais para cá um pouco. Tá escutando? Agora, vai. Que até entrando o pessoal ainda. Muito obrigado
Muito obrigado pelo convite, convidar o Coletivo e a AMAS dentro do tema do orgulho do mês, que eu acho pouco, porque eu tenho 37 anos, 37 anos sendo marginalizado, né? Então, dentro dos processos, então, assim, um hétero, ele não passa por isso. Então, muito obrigado por se colocar à disposição de debater, e a gente precisa do apoio de pessoas héteras, como você e outros, para ir na linha de frente, porque todo dia matam LGBT e matam pelo simples fato de ser LGBT. Faltou isso a gente na falar, linha de mas a gente vai frente, marcar outra live falando sobre isso, porque é muita coisa, viu? então a gente precisa dos héteros humanizados para ir na linha de frente, para que a gente não morra, que a gente consiga chegar na pauta do debate, porque muitas vezes o LGBT ele é calado no caminho para a pauta do debate. Então, a gente precisa dos héteros humanizados para fazer o escudo quando a gente for para a rua, não é? Para a gente ir para o debate, para a gente chegar e argumentar. Então, assim, muito obrigado por você fazer essa linha de frente, por trazer a AMAS, né, e trazer o coletivo LGBT Sem Terra para o povo ouvir a gente, né, ter um momento assim, de ouvir, de escutar e de trazer as indignações nossas dentro desse processo de normalizar as coisas. A normalidade é um crime, já dizia o filósofo Nietzsche, né? A normalidade. Então, muito obrigado por você contribuir para esse processo de marginalização dos nossos corpos e de desconstrução do sujeito não ser normal, né? Então, assim, muito, muito obrigado. Normal é não ser normal. Normal é não ser normal. Eu que agradeço vocês terem se disponibilizado para a gente discutir. Está entrando aí o professor José Lúcio Passos, sempre também ele acompanha a gente. Eu acho que é muito importante esse debate, a gente conversar e a gente poder, né, esclarecer tantas, também às vezes, como a Réuria falou, a falta de informação, né? É lamentável que ainda nos dias de hoje, no século XXI, as pessoas ainda tenham preconceito e discriminação. Mas eu acredito, né, num mundo melhor. E para a gente ter esse mundo melhor, a gente precisa ter essa unidade. Eu vejo isso. Então, eu acho que a gente tem que realmente não só discutir, mas correr atrás, mas lutar para dizer o quanto vocês também são importantes e são seres humanos, né? Que as pessoas esquecem de que LGBT é seres humanos, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a luta não pode parar. Teremos outras histórias, outras situações, e eu tenho certeza que vou poder contar com vocês, tá bom? Então, um beijo, boa noite, fica com Deus, tudo de bom, né? E a gente se vê em outros debates e outras entrevistas. Tchau, menino. Tá. Tchau.